Fala, vestibulando! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para resolver com vocês a prova da UFO 2022, a prova que foi realizada hoje à tarde, hoje é dia 21/8, né, a prova de Física, da prova de Conhecimentos Gerais. E bora lá então para o vídeo logo após a vinheta. Ah, e se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative aí as notificações do sininho, já curta o vídeo aí, deixa o seu like. Maravilha, bora pro vídeo então logo após a vinheta. Maravilha! Vamos começar então pela primeira questão. Essa questão 17, ele fala o seguinte: o som que emana de um instrumento musical é uma onda de pressão que se propaga pelo ar. Como toda onda, ela possui uma amplitude e uma frequência. Muito bem, amplitude e frequência, que estão relacionadas à forma como o som é percebido pela audição humana. Conforme a amplitude e a frequência da onda variam, o som pode ficar com maior volume, mais agudo, e a amplitude e a frequência aumentarem. Bom, vamos lembrar. O que é amplitude? Amplitude do som tem a ver com o volume. Amplitude tem a ver com volume. Bastante gente confunde e acha que volume tem a ver com altura. Ah, baixa esse volume que está muito alto. Na verdade, volume não está relacionado com altura. A altura de um som está relacionado com a frequência dele. O que é um som alto? É um som cuja frequência é alta. É um som agudo. Frequência alta significa um som agudo. Legal? Um volume alto significa um som intenso, significa um som forte, tem a ver com a amplitude de oscilação. Se a gente pudesse desenhar, é claro que o som ele é uma onda longitudinal, mas eu vou representar de maneira transversal só para a gente entender. O que seria aqui a amplitude? Ó? Um som fraco, um som de baixo volume seria isso aqui. Ó. Som de alto volume seria isso aqui. Ó. Um som baixo, tom grave, seria algo assim, poucas oscilações. Tom agudo, um som alto, seria isso aqui, muitas oscilações. Legal? Então eu tenho aqui, ó, conforme a amplitude e a frequência da onda sonora variam, o som pode ficar com maior volume e mais agudo se a amplitude e a frequência aumentarem. Bom, se a amplitude aumentar, ok, maior volume. E se a frequência aumentar, mais agudo. Tá certo. Ficamos então com a alternativa A. Legal? E ó, se você ficar com qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários e eu vou poder responder para você. Legal? Vamos para a próxima questão. Essa questão 18 fala o seguinte: ao longo de uma corrida, um atleta consome parte da energia química armazenada em seu corpo. Depois que a corrida termina, ele está cansado e sua temperatura está mais alta que a do início. Considerando-se a situação acima, o processo descrito é: primeiro, exotérmico ou endotérmico? Vamos lembrar. Exotérmico, para fora o calor vai sair. Endotérmico, recebe calor. Se o texto está falando que a temperatura corporal do atleta está mais alta que o meio, ele está irradiando o calor está saindo dele, ele não está recebendo calor, ele está perdendo calor para o meio externo. Então, o processo é exotérmico. E aqui ele pergunta se é reversível ou irreversível. No caso, é um processo irreversível. Por quê? Porque ele perde calor, a energia química dele está sendo perdida sob forma de calor, está sendo transformada energia química em calor. Por que é irreversível? Porque ele não vai conseguir absorver calor e transformar em energia química para armazenar de novo. Então, ele é um processo exotérmico, porque ele está perdendo calor, e irreversível, porque ele não vai conseguir receber calor para transformar isso em energia química novamente. Exotérmico, irreversível, com energia química sendo convertida em térmica
Ficamos então com a alternativa C. Legal? Vamos para a próxima. Questão 19, muito legal essa questão. Fala assim, ó. Sabe-se que na eletrostática, cargas iguais se repelem. Sabe-se também que o núcleo atômico contém prótons, que são partículas de carga positiva. Esses prótons deveriam se repelir, causando a fragmentação do núcleo. No entanto, os núcleos atômicos são estáveis. Isso acontece porque a presença de nêutrons de carga negativa estabiliza o núcleo. Não. Primeiro que o nêutron, como o próprio nome sugere, ele tem carga neutra, ele não tem carga negativa. A letra A está fora. A presença de elétrons de carga negativa estabiliza o núcleo. Não é por isso. Na verdade, o que acontece? Existem quatro interações fundamentais na natureza. Nós temos a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. São essas quatro interações. Então, quando você tem lá no núcleo atômico, existe sim uma repulsão eletrostática entre os prótons, porque eles têm cargas mesmo sinal. Só que existe uma outra força atuando aí, que é a força nuclear forte. Só que ela só existe quando essas partículas estão muito próximas. Então, quando os prótons estão muito próximos, como é o caso do núcleo atômico, essa força de atração nuclear, ela supera a força de repulsão eletrostática. E por isso o núcleo é mantido coeso. Se você afastar um pouquinho próton do outro, então a força eletrostática vai superar a força nuclear, e aí eles tendem a se afastar mesmo. Mas no núcleo atômico, o que estabiliza o núcleo é essa força nuclear forte. Legal? Então, o que acontece é que a distância entre eles é muito pequena, e aí os prótons passam a se atrair com essa força nuclear forte. Legal? Então, com a alternativa D. Maravilha! Questão 20 fala o seguinte: a velocidade de propagação da luz depende do meio no qual ele se propaga e é inversamente proporcional ao índice de refração, cujo valor no vácuo é igual a 1. Por outro lado, sua frequência não é afetada ao passar de um meio para o outro. Na água, cujo índice de refração é 1,33, a luz tem aproximadamente velocidade um terço menor, comprimento de onda um terço menor. Então, quer saber o comportamento da velocidade e do comprimento de onda? Bom, primeiramente, vamos começar aqui ó, com a definição de índice de refração. O índice de refração é um meio, é um número que expressa quantas vezes a velocidade da luz é menor em um determinado meio se comparado com a velocidade da luz no vácuo, né? O C aqui seria a velocidade da luz no vácuo, que tem um valor constante de 3 vezes 10 à oitava. V aqui seria a velocidade no meio em questão, ok? Isso aqui é constante. Então, observe que quanto maior for o índice de refração, menor vai ser a velocidade naquele meio. Nós temos, então, o índice de refração da água aqui, né? Ele está falando na água, o índice de refração é 1,33. Então, vamos colocar aqui, ó, 1,33 seria C sobre a velocidade da luz na água. Então, a velocidade da luz na água, passo o V lá para cima e o 1,33 aqui para baixo. E sobre 1,33. Eu vou fazer uma jogadinha matemática aqui, ó. Vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Se eu fizer isso, ó, a velocidade da luz na água tá 3e sobre 3 vezes 1,33 vai dar 3,99, que eu posso aproximar aqui para 4. Legal? Então, a velocidade da luz na água é 3 quartos da velocidade da luz no vácuo, ou seja, ela é 1 quarto menor do que no vácuo. Ela corresponde a 3 quartos, a velocidade da luz na água é 1 quarto menor no vácuo. Legal? E aí? E o comprimento de onda?
Bom, o comprimento de onda a gente pode expressar o seguinte: a velocidade, uma onda, é o produto do comprimento de onda pela frequência. O texto está dizendo: frequência não se altera. Ora, isso significa que a velocidade e o comprimento de onda são diretamente proporcionais. Então, quer dizer que se a velocidade da luz na água é um quarto menor, o comprimento de onda também vai ser um quarto menor, vai ter a mesma proporção, porque são diretamente proporcionais. Então, tanto a velocidade quanto o comprimento de onda serão um quarto da velocidade do que acontece na água, né? A velocidade é um quarto na água do que no vácuo, e o comprimento de onda na água é um quarto do que seria o comprimento de onda da luz no vácuo. Logo, ficamos aí com a alternativa um quarto menor e comprimento de onda um quarto menor. Tudo menor aqui, ó, letra C. Aqui, ó. Legal? Maravilha? Coisa linda, né? Essa questão é muito linda. Física moderna, ó. No interior de um ônibus espacial, um feixe luminoso é emitido do piso em direção a um espelho no teto e o reflete de volta para o local de onde partiu. Se uma pessoa no interior dessa nave medir o tempo de ida e de volta, chamando-o de T1, essa veria a trajetória do feixe conforme a figura 1. Uma outra pessoa na superfície da Terra, ao ver o mesmo feixe luminoso, identificaria sua trajetória conforme representado na figura 2, uma vez que o ônibus espacial se desloca com velocidade constante da esquerda para a direita, e registraria o tempo de ida e volta do feixe luminoso como T2. Sobre os tempos T1 e T2 descritos na situação, assinale a alternativa correta. Isso aqui é de uma aluna que me cedeu aí gentilmente a prova, escreveu aqui. Muito bem. O que acontece aqui? Ah, professor, tudo é relativo na física, né? Não, nem tudo é relativo. Na física moderna, a gente aprende que a velocidade, Einstein, é uma das coisas, né, que ele postulou lá, que a velocidade da luz, ela é constante para todos os referenciais. Logo, se a velocidade da luz é constante na figura 1 e na figura 2, vamos pensar o seguinte: velocidade, deslocamento pelo tempo. Significa que, se a velocidade é constante, observe que na figura 2 eu tenho uma trajetória cuja distância é maior, deslocamento é maior, significa que eu vou ter um tempo maior. T2, para um referencial dentro da nave, teria um tempo maior que para uma pessoa aqui do lado de fora vendo esse feixe aqui, né? Perdão. Dentro da nave ele veria um feixe para cima e para baixo, e aqui, ó, quem está do lado de fora veria esse feixe percorrendo uma distância maior. Então, T2 seria maior que T1. Portanto, resposta aqui ficaria a letra B. T2 é maior do que T1, pois o tempo para o observador dentro da nave transcorre mais lentamente que para o observador na superfície da Terra. Legal? É através dessa constante aqui, devido à velocidade da luz ser constante, que nós temos os fenômenos de dilatação do tempo, contração do comprimento, né? E esse é exatamente o experimento que é usado para determinar, né, aquelas relações de Einstein, que nós chegamos lá, por exemplo, aquela raiz quadrada, 1 menos quadrado sobre c quadrado. Esse fenômeno só vai acontecer se essa velocidade aqui tiver uma velocidade, for um valor relevante, né, próximo aí à velocidade da luz. Se ele for muito menor que a da luz, observe que essa divisão aqui vai dar praticamente zero. E aí os comprimentos seriam iguais, as massas seriam iguais, eu não teria nenhum efeito relativístico. Mas se essa velocidade for relevante, nós teremos tempos sendo medidos aí de forma diferente. Tem até aí um paradoxo dos gêmeos que é bastante conhecido. Um, um irmão fica aqui na Terra e o outro fica viajando na nave. Aquele que estava na nave quando retorna, ele está mais jovem do que aquele que ficou aqui na Terra. Legal? É isso aí, meu povo.
Ora, aí mais algumas questões para resolver. Questão 22. Um bloco de gelo, 100 gramas, é colocado sobre uma chapa de ferro de 5 quilogramas previamente aquecida. Depois de certo tempo, a temperatura do ferro diminui 10 graus Celsius. Então, olha só, eu tenho massa de gelo, gramas, e a massa de ferro tenho de 5 quilogramas. Eu vou colocar em gramas, 1000 gramas. Eu vou ter uma variação de temperatura. Ferro, 10 graus Celsius. Então, uma variação de menos 10 diminuiu a temperatura. Sabendo-se que o calor específico do ferro é de 0,5 joules por grama por grau Celsius e o calor latente do gelo, calor latente de fusão do gelo, né? 350 joules por grama. Qual fração da massa de gelo foi derretida nesse processo? Olha só, na minha opinião, essa questão aí, ela tá assim, dá para fazer, mas assim, deveria ser especificado que esse gelo se encontra já na sua temperatura de fusão. Esse gelo está a 0 graus Celsius. O texto não fala isso, tá? Mas, supondo que ele já esteja nessa temperatura de fusão, então calor que o ferro vai perder para ele diminuir sua temperatura de 10 graus Celsius, o gelo vai absorver. E assim, o gelo vai derreter, vai sofrer fusão, considerando que ele já esteja na sua temperatura de fusão, que é 0 graus Celsius. Primeiramente, eu vou calcular aqui a quantidade de calor que o ferro vai ceder para o gelo. Como o ferro ele só vai ter uma diminuição de temperatura, essa quantidade de calor é sensível. Então, eu vou ter aqui, ó, massa do ferro, famoso que macete, né? Isso aí. Então, fica assim, a quantidade de calor é massa do ferro 5.000, calor específico do ferro 0,5, variação de temperatura menos 10. E aí nós vamos multiplicar aqui. Menos 10 vezes 0,5 dá menos 5, menos 5 vezes 5.000 vai dar menos 25.000 joules. Né? Veja que eu usei as unidades todas coerentes, ó. Massa em grama, aqui é grama. Temperatura em graus Celsius, aqui é graus Celsius, portanto, o calor vai sair em joule. Ok? Bom, essa quantidade de calor que o ferro perdeu, o gelo vai receber. Então, quantidade de calor latente. Observe que aqui é negativo para indicar que o ferro perdeu calor. Mas na hora eu vou colocar aqui no gelo, tá, de calor latente, massa vezes o calor latente de fusão. E essa quantidade de calor que eu vou colocar é 25.000 e eu vou colocar positivo porque o gelo absorve calor. E aqui eu quero saber qual é a massa de gelo que vai fundir. Põe aqui 350, dividindo aí 25.000 por 350, nós vamos achar o valor aí de 71,4 gramas. Veja bem, a massa de gelo é 100 gramas e o que derreteu foi 71,4. Então, eu quero saber a porcentagem. 71,4 dividido por 100, que é a massa total. Isso aqui vai me dar 0,714 ou 71,4%, né? Então, aproximadamente 70%. Ficamos aí com a letra D. Legal? Tudo bem. Vamos. Questão número 23 fala o seguinte: pintores de fachada às vezes usam andaimes que são presos por dois cabos na parte superior da construção, conforme representado na figura 1. Uma medida de segurança é assegurar que os cabos suportem o peso do pintor e dos demais itens sobre o andaime, além do próprio equipamento. Cada cabo suporta uma tensão máxima de 1.800 newtons sem se romper. Na situação representada na figura 1, quando o pintor encontra-se no ponto central do andaime, a tensão no cabo A é de 600 newtons. Então vamos colocar aqui, ó. Tem uma força aqui de tração que é de 600 newtons.
Mas quando ele muda de posição, se coloca conforme a figura 2, a tensão no cabo A passa a ser zero. Veja que a corda está frouxa aqui. Nessa situação, o que ocorrerá com o cabo B? Bom, primeiro vamos analisar a figura 1. Eu tenho aqui o peso do pintor, e eu teria aqui o peso da barra. Ele não fala nada sobre o peso da barra, mas vamos imaginar que essa barra tem um peso e essa barra tem que estar no centro de massa da barra. Então, tanto o peso da pessoa quanto o peso da barra deveriam estar alinhados, né? Tudo na mesma linha. Eu só coloquei do ladinho aqui para não ficar misturando as setas para a gente poder enxergar. Se ele está exatamente no meio, quer dizer que a tração no fio B está exatamente igual à tração no fio A. Quer dizer, a tração aqui é de 600 newtons. Para que esse sistema fique em equilíbrio, as duas trações para cima é a soma do peso do pintor mais o peso da barra. Essas duas trações juntas, a tração é 600 newtons, 2 vezes 600, 1.200. Eu tenho aqui a situação da figura B, eu vou ter aqui o peso da barra para baixo e o peso do pintor para baixo também. E aí eu vou ter a tração só no fio B. Ora, uma de telinha aqui. Para garantir o equilíbrio translacional dessa barra, essa tração telinha agora vai ter que suportar o peso da barra mais o peso do pintor. E através da figura 1, nós já determinamos que isso vale 1.200 newtons. Então, o fio B sozinho vai suportar 1.200. Na primeira figura, ficou 600 para cada lado. Mas agora que ele está aqui, da extremidade direita, o fio B vai ter que suportar essa tração total de 1.200. Como ele fala aí no texto, e os fios eles conseguem suportar uma tensão máxima de 1.800 newtons sem se romper, o fio B não vai se romper. Ele não se romperá, pois estará sujeito a uma tensão de 1.200 newtons. E ficamos aí com a letra C. Legal? E para a gente finalizar, a nossa última questão, e eu achei a questão mais difícil da prova, fala o seguinte: considere um suposto experimento em que um relógio de pêndulo é levado da Terra para Marte, cuja massa é de 0,1 da massa terrestre. Então vamos pôr assim, ó, a massa de Marte, 0,1 da massa da Terra. E o raio é aproximadamente metade do raio terrestre. O raio do planeta Marte é aproximadamente a metade do raio da Terra. Considere o experimento feito numa situação em que a resistência do ar e o atrito com o pêndulo são desprezíveis. Ao analisar o funcionamento do relógio em Marte, comparando-o ao funcionamento na Terra, é correto afirmar que, naquele planeta, esse relógio iria se atrasar ou adiantar, e para acertar, o que eu deveria fazer? Primeiramente, pêndulo, ele oscila com um período, vamos considerar o pêndulo simples, né? Seria 2π LG. É o período de um pêndulo simples. Então, a gravidade é determinante para o período desse pêndulo. Se ele está na Terra, seria, então, o período na Terra é 2π raiz de L sobre a gravidade na Terra. E a mesma coisa em Marte. O período do pêndulo em Marte seria 2π raiz de L sobre G de Marte. Sobre G de Marte. Só que eu tenho que escrever a gravidade de Marte em termos da gravidade terrestre para eu poder fazer uma comparação. A gravidade de um planeta, que aprende lá na gravitação, ela depende da constante gravitacional, da massa do planeta e do raio do planeta ao quadrado. Então, se for a Terra, eu vou aqui da Terra, raio da Terra ao quadrado. Se for em Marte, coisa, constante universal da gravitação, a massa de Marte e o raio de Marte ao quadrado. E aqui eu vou usar então as proporções
que o problema me forneceu, olha só. A gravidade em Marte vai ficar G, e aqui no lugar da massa de Marte eu coloco 0,1 vezes a massa da Terra sobre, e no lugar do raio de Marte eu coloco 0,5 raio da Terra quadrado. Ilha, seguinte, Marte é igual. Agora assim, ó, 0,1 e massa da Terra embaixo. 0,5 ao quadrado dá 0,25 RT quadrado. Bom, isso que eu tenho aqui exatamente a gravidade na Terra. Ó. 0,1 por 0,25, vamos em cima, ó. 0,1 por 0,25 dá 0,4. Tudo isso que está aqui destacado é a gravidade na Terra. Quer dizer que a gravidade em Marte é 0,4 da gravidade na Terra. Eu vou substituir esse resultado na expressão do período aqui, ó, Marte. E olha só o que a gente vai chegar. O período do pêndulo em Marte é igual I quadrado e sobre o lugar da gravidade de Marte eu coloco 0,4. Eu posso tirar esse 0,4 daqui e falar o seguinte: o período em Marte seria sobre quadrada de 0,4. Observe que isso que eu tenho aqui, só tirei ali, separei o 0,4 que estava embaixo, tá? Isso aqui é o período do pêndulo na Terra, ou seja, o período em Marte seria esse número, 1 sobre raiz quadrada de 0,4, período da Terra. Nossa, professor, como é que faz essa continha aí? Você não precisa fazer essa conta. Por quê? Porque raiz quadrada de 0,4 vai dar um número menor do que 1. E se eu pegar o número 1, dividir pela raiz quadrada de 0,4, com certeza essa divisão, esse número que aparece aqui, que eu estou destacando aqui, verde, maior do que 1. Então eu vou ter um número. Período do pêndulo em Marte seria um número maior do que 1, multiplicado pelo período que ele teria na Terra. Então, assim, a nível de curiosidade, esse valor aí é 1,6, tá? Você não precisaria fazer essa conta, eu fiz isso na calculadora. 1,6. Quer dizer que o período em Marte seria 1,6 da Terra, ou seja, é 60% maior. O que significa isso? O período que demora mais para voltar. O período, né, é o tempo gasto em uma oscilação. Então ele gastaria mais tempo para ir e voltar. O relógio, ele vai atrasar, porque ele vai demorar mais tempo para ir e voltar. E como é que eu faço para acertar ele? É só você olhar nessa expressão aqui que a gente obteve, ó. Para eu conseguir acertar ele e ficar com o mesmo período que ele teria na Terra, que é 2π raiz de L sobre G da Terra, eu teria que pegar esse comprimento aqui, ó, ter um comprimento 0,4L, porque aí o 0,4 em cima com o 0,4 embaixo ia cancelar, ou seja, eu deveria reduzir o comprimento de L para 0,4L, ou seja, eu deveria diminuir o comprimento do pêndulo em 60%. Né? Então, ele atrasar-se-ia. Para acertá-lo, deveria ter o comprimento do seu pêndulo diminuído. Observe que ele não pede essa porcentagem, o quanto que eu tenho que reduzir. Ele só quer saber se eu tenho que reduzir, se eu tenho que aumentar o comprimento do pêndulo. Nesse caso, eu teria, então, que reduzir o comprimento do pêndulo, porque ele ia se atrasar. Legal? Muito bem, é isso aí. Novamente, se você ficou com alguma dúvida em qualquer questão, é só deixar aqui nos comentários. Se você não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado. Lá a gente pode ter um contato maior, né? E eu sempre estou postando dicas ali, vídeos interessantes, coisas do cotidiano, né? Dicas para o Enem.
E é isso aí, galera. Se você quiser ter um acompanhamento, né, comigo, aulas particulares, eu vou deixar o meu contato ali na descrição desse vídeo. É só clicar no link ali que ele vai direcionar você para o meu WhatsApp. E aí você me manda uma mensagem. Eu trabalho com acompanhamento escolar, trabalho também com aulas particulares, aulas preparatórias para vestibulares concorridos. E é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Espero que eu tenha te ajudado. Valeu!